paz do Senhor, jovens, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Trago uma mensagem da palavra do Senhor. Essa mensagem se encontra agora em Gênesis, no capítulo 31, versículos 53 e 54, né? Continuando algo sobre aquilo que nós vínhamos tratando a respeito de não julgar as pessoas, né? Deus deseja comunhão, né? Pessoas de todas as idades que estão assistindo também, que Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus. Mas vínhamos falando ali de quando, né, nos tempos bíblicos, né, a pessoa fazia uma refeição naquele tempo, né, do Antigo Testamento, era um sinal muitas vezes um sinal de ter paz ali com aquela pessoa, né, dependendo da refeição, da maneira com que vinha sendo, era para você ter paz. E vemos ali, né, na Nova Tradução da Linguagem de hoje, esses versículos, mas vamos estar lendo também na Almeida Revista Corrigida, para um melhor entendimento, né, a respeito, né, de uma refeição que Labão e Jacó vinham fazendo. Diz assim, no capítulo 31 de Gênesis, no versículo 53: O Deus de Abraão e o Deus de Naor, o Deus de seu pai, julgue entre nós, e jurou Jacó pelo temor de seu pai Isaque, e sacrificou Jacó um sacrifício na montanha, e convidou seus irmãos para comer pão, e comeram pão, e passaram a noite na montanha, né? Depois Labão os abençoou ali na continuidade, porque eles tiveram essa comunhão e essa refeição indicava ali que eles estavam tendo, era algo para demonstrar que estava tendo paz entre eles, né? E então, no caso, quando acontecia essa refeição, e até a refeição que Jesus fez com os discípulos foi para reassegurá-los de que estava tudo bem, mesmo que os discípulos erraram com ele, né. Então quando alguém nós não devemos, julgar as pessoas, ficar criticando de uma forma que vai desagradar a Deus, porque Deus assim não se agrada. Nós devemos buscar ter comunhão com as pessoas e facilitar as pessoas, mesmo que erraram com a gente, a que tudo fique bem entre nós, né. Sendo possível, nós devemos ter paz com todos, né, como a palavra do Senhor diz assim, como a palavra do Senhor diz, né. Mas quando nós olhamos em Gênesis 24:17 existia outra questão, né. Gênesis no capítulo 24 e no versículo 17 diz assim: Então o servo correu-lhe ao encontro e disse: Ora, deixa-me beber ora, deixa-me beber uma pouca d'água do teu cântaro, né. Então aqui o servo, ele estava querendo ter paz ali, né. No caso, o servo, ele queria ter paz com essa mulher, né. Olha aqui, na verdade é na questão de Rebeca, né. Vamos ler o versículo 18, né, diz assim: "E ela disse: Bebe, meu senhor. E apressou-se e abaixou seu cântaro sobre a sua mão e deu-lhe a beber", né, ao servo, né, no caso. Esse servo, ele era um servo de Abraão, né, servo Eliezer, e ele estava ali, e ele, para entender que ele seria recebido de forma pacífica, ele pediu água para beber, porque era sinal de ser bem recebido, né. Pedir água para beber era ser bem recebido naquela época. Então existiam questões que às vezes não eram somente verbais, né, a maneira com que você mostrava que você estava tratando uma pessoa bem. Era algo também nas atitudes. Então, quando temos atitudes de não julgar as pessoas, de não tratar mal, isso agrada muito a Deus, né. A mulher, né, de Samaria, quando Jesus lhe pediu água, ela ficou meio sem entender, porque os judeus, eles não se davam muito bem com os samaritanos, né, em muitos casos. Então Jesus, judeu, pedindo água para beber para ela, que era samaritana, isso causou uma estranheza. Então, na verdade, são atitudes que mostram se a gente está julgando uma pessoa ou não, se a gente está agindo bem ou não. Darlene Zschech, uma grande cantora, né, compositora ali, conhecida por muita gente, ela falou sobre algum significado do que não é ser humilde. O que é uma pessoa que não é humilde? É uma pessoa que considera uma pessoa que não, que é de algo que não é humildade. Ela falou: o que que não é humildade? Considerar menos do que Deus o considera,
inferiorizar-se, deixar as pessoas pisarem em você ou tratarem-no como lixo, ter ausência de opinião, permitir ser inferiorizado para ser aceito, recusar-se a ser servido pelos outros, ser sempre aquele que dá algo, especialmente quando Deus quer que você aprenda a receber. Devemos sim ser humildes para não julgarmos as pessoas, não falarem mal de uma maneira ali para prejudicar a pessoa, né, de uma forma que desagrada a Deus, para sabermos como lidar a respeito das situações. Devemos ser humildes, mas também temos que tomar cuidado com coisas que são uma falsa humildade. Eh, então, nessa meditação a respeito de não julgarmos as pessoas, nós devemos ter isso no nosso coração. Eclesiastes, né, também fala a respeito de você nem pensar mal sobre muitas vezes uma autoridade que Deus colocou, né, de uma forma assim que vá desagradar a Deus, né? Por exemplo, né, porque aquilo que o coração tá cheio, a boca fala, né? A boca fala daquilo que o coração tá cheio. Então até entra, às vezes, você pensar mal de uma pessoa de uma forma que desagrada a Deus, como Simão, o fariseu, pensou, já é uma coisa ruim. Então que nós venhamos a vigiar nessas questões de falar mal dos outros, julgar, até nos comportamentos, muitas vezes sem palavras, mas em algum comportamento nosso a gente está tratando alguém de uma maneira inadequada. E é bom a gente ter essa sinceridade diante de Deus. Se temos tido essa dificuldade, né, uma semana julga a pessoa, na outra está julgando de novo, no outro dia, é importante que tenhamos essa sinceridade com Deus, de pedir ajuda. A palavra de Deus que diz assim que até o desejo de adorar a Deus vem dele. Então que Deus coloque também no nosso coração o desejo de não julgar as pessoas e ajudar a gente a praticar isso nas nossas vidas. Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para os irmãos, em nome do Senhor Jesus.